Gostaria de combinar com vocês 5 minutinhos iniciais para a gente falar mais para a garotada da rede pública de ensino de Magé. 5 minutinhos, porque eles não podem ficar até o final da mesa, mas eu tenho certeza que eles vão sair daqui com grandes aprendizados. Todo mundo prestando atenção? Muitos não suportavam a viagem, né? Além de estarem acorrentados, chicoteados, enfim, né? Já sofrendo desde lá quando eles foram capturados, e depois dessa travessia de 60 dias dentro de um porão, muitos faleciam, não suportavam, e eles eram sepultados, né, no cemitério dos Putos Novos, que infelizmente acontecia no Brasil, e os seus corpos eram deixados ali sem nenhum tipo de respeito, né? E a escravidão é importante a gente lembrar para que nunca mais aconteça, para que nunca mais a gente deixe que isso aconteça de novo, para que a gente não negue o que aconteceu com as pessoas que vieram de lá. E às vezes nós temos a ideia de que eram escravos, né? Desde a gente mas eles eram escravos. Mas na verdade essas pessoas que vieram para cá, eles não eram escravos, né? Eles foram escravizados e eles pertenciam a sociedades antigas, riquíssimas, a reis africanos, rainhas africanas, povos milenares, portadores de uma cultura que muito mais avançada do que a gente imagina, mas infelizmente, por conta do preconceito, eles foram vendidos e traficados. E nós todos, pelo menos os afro-brasileiros, somos descendentes, né, desse povo africano que veio para cá, dessas rainhas, desses reis, desses soldados, desses guerreiros que suportaram essa viagem e vieram para cá. Eu falo um pouco sobre isso, sobre esse cemitério dos Putos Novos, está aqui nesse livro, e nesse aqui, quando eu falo sobre a forma que eles foram mortos, a minha pesquisa, e como eles foram deixados, né, à flor da terra, não eram sepultados, e como eles sofreram ali. E depois eu começo a trabalhar também sobre o amor, né? Porque essa sociedade que a gente vive é uma sociedade sem afeto. Isso aconteceu porque o ser humano, cada vez mais, ele tem maltratado mais o outro. Aí na minha pesquisa eu fiquei pensando o que a gente poderia, como é que a gente sairia depois da pandemia, né? E como é que a gente percebeu também durante a pandemia como era importante o contato humano, mas justamente no momento que a gente não podia ter contato. E aí eu comecei a pensar como é que Deus poderia nos ajudar nisso. E o que falta na nossa sociedade. E aí eu escrevi esse segundo livro para falar de afeto, teologia do afeto, porque eu acho que é isso que falta na nossa sociedade. As pessoas se amarem mais, as pessoas se compreenderem mais, as pessoas entenderem a verdadeira dimensão do ser humano, para que nunca mais aconteça fatos como o da escravidão. Ele se chama teologia do afeto, porque eu acredito que Jesus, uma das formas que ele curava era através do contato, da escuta, né, e do aceitar o outro. E é tudo que a gente precisa aprender e ter, né? A gente precisa mais de afeto, de carinho, de contato, de olhar nos olhos, de estarmos mais próximos, para que a gente construa uma sociedade melhor, para que não existam outros cemitérios como existiu o cemitério dos Putos Novos. Obrigado. Um tema que eu vim falar aqui, mas como eu vi que tem crianças, aí vocês gostam de brincar? De quê? Pique, esconde, brincadeira de roda. Brincadeira de roda. Vocês já ouviram falar de uma brincadeira chamada Atirei o Pau no Gato? Vocês já pararam para pensar? O que é uma Chica? A Chica é a gente aqui chama de velho na nossa sociedade, a gente despreza os mais velhos. A Chica é uma grande anciã, uma grande griot que contava histórias. Então, a musiquinha, vocês sabiam que é de origem africana essa musiquinha? Sabiam? Então a gente canta várias coisas e a gente brinca de várias brincadeiras e a gente não sabe de onde vem. Como o professor Júlio César falou, esses africanos e africanas que vieram para cá, eles trouxeram um legado, eles trouxeram a sua história, a sua música, a sua cultura, a sua ciência e as brincadeiras. Vamos ver mais uma? Alguém já ouviu falar do Pai Francisco? Quem é o Pai Francisco? Vamos lá.
Francisco entrou na roda, todo subiu, vem de lá, seu delegado, que Pai Francisco da na prisão. Quem é Pai Francisco? Agora eu quero ver. É pai de quem? Baba é pai. Ah, e ele é o quê? Ele é um grande mestre das religiões africanas. E o que aconteceu com a cultura africana no Brasil? Ela foi massacrada, ela foi perseguida. E aí, a polícia batia nas casas desses pais e prendiam. E exatamente é isso aí que aconteceu. No momento que estava uma festa na casa do Pai Francisco, ele é levado para a prisão. Né? Mas eles simplesmente se deixaram abater? Não, eles resistiram, eles lutaram. E aí a nossa cultura permanece viva nos dias de hoje. Mais umazinha, mais uma. Vocês conhecem uma chamada samba crioula? Veio da Bahia, pega na criança e joga na bacia. A bacia é de ouro, areada com sabão, roupinha de veludo, esqueci o restante. Esqueci. Quem sabe, me ajuda aí. Vamos lá. Na minha época, vocês sabem quem é a mucama crioula? É uma. Aquela pessoa que cuidava do filho do Senhor. É mucama. Tá? Que seria a babá de hoje, né? Não muitas das nossas mães, né? Minha irmã, por exemplo, mais velha, foi babá de uma criança, né? De pessoas ricas, né? E ser babá no nosso país é uma herança da escravidão, né? Além das mucamas, havia as amas de leite. E por que ele está dizendo que é samba crioula depois? Porque ela está na Bahia, né? Terra onde tem samba, carnaval, assim como no Rio de Janeiro. E depois, quando ele diz assim, ó, eles pegam a criança e jogam na bacia. A bacia de ouro. Por que é bacia de ouro? Vocês sabem? Não? Vocês sabem uma região no Brasil onde teve muito ouro no período colonial? E que muitos escravizados foram mandados para lá? Direto da África, depois da Bahia. Vocês já ouviram essa história na escola? Já? Então, é exatamente em Minas Gerais, onde vocês vão ouvir falar da Chica da Silva, do Chico Rei e de uma série de outros africanos famosos. Então é isso, essa mucama foi vendida para Minas. E lá ela foi tomar conta da filha de um senhor rico. Por isso que é camisinha de filó, roupinha de veludo, camisinha de filó. Porque vocês conhecem esses tecidos? Por quê? Porque a gente não conhece? Porque são caros. São pessoas que têm dinheiro que podem usar. Então, poderia contar várias outras historinhas para você. Eu vim de São Fidélis, eu morei no campo do Júlio da Carlos. E quando eu cheguei aqui, a minha melhor amiga Luísa, negra, a mãe dela negra, e sentei com ela, convivi com ela, vivi com ela, e a mãe dela foi a minha melhor amiga da vida inteira. E essas brincadeiras eu brinquei com ela, então eu tive esse privilégio dessas memórias, porque eu gostaria que vocês tivessem essa emoção, que é um prazer você brincar com quem sabe brincar, que respeita, que tem prazer, assim, um amor pelo outro. Eu recebi esse amor. E eu não fui tratada mal pela minha carência, eu não fui excluída, mas eu já vivi os dois lados. Hoje eu tenho uma filha negra, eu tenho orgulho dela, eu tenho muito orgulho dela, mas ela não sai da minha infância. E o quanto eu estou feliz de estar aqui, podendo lembrar da minha amiga. O nome da minha amiga se chama Abigail Regina do Nascimento, sem nome e sobrenome. Ela não estava aí entre nós, mas ela foi minha amiga, tomei café com ela e brinquei com a filha dela e ela marcou a minha vida. Eu compartilho com a mesma visão da colega aqui atrás, e ao mesmo tempo me entristeço de ver, né, que essa geração, já algumas passadas, não vivenciaram a melhor coisa do mundo, que é brincar, né? Toda criança tem que brincar. E hoje a tecnologia não permite que eles andem descalço, que compartilhem com as coleguinhas uma amarelinha, uma brincadeira, né, de roda.
Então, eu fico muito feliz em tê-los aqui e que eles possam reproduzir isso nas suas escolas, nos seus espaços, né? No ambiente da sua comunidade e prestar mais atenção na história do seu município, que é bem bacana. Agora mesmo a gente veio observando, eu também vim de Campos com a minha companheira Helena Gu, a minha colega de produção, que eu também sou assistente social. A gente milita junto há bastante tempo nos movimentos sociais. Eu sou do MNU, ela também é. O MNU é forte no nosso município. E aí, na estrada, nós vimos que aqui é a terra, né, do Garrincha, por exemplo. Né? Vocês sabiam disso? Vocês sabem quem foi Garrincha? Uma personalidade importante, um homem negro importante no futebol. Pesquisem mais sobre os seus municípios. Peçam aos professores que contem a história do seu município, que é um município de bastante relevância em termos raciais, em termos da luta africana, né, no nosso país. Então, assim, estou muito feliz em estar aqui e ter, né, uma escola preocupada com a infância, a adolescência, né, a questão literária de crianças e adolescentes. Esse é o conselho que eu deixo. Leiam mais sobre a história do município de vocês. É importantíssimo vocês entenderem qual é o contexto que ele representa no nosso país. Foi o cavalo, a arma de fogo e a pólvora foram fundamentais para desorganizar essas sociedades africanas. Mas o interessante é que esse afeto veio para o Brasil. Através do quê? Através desses africanos, esse cuidado. E isso, às vezes, eu fico pensando sobre isso, como é cruel. Porque, de um lado, você é uma pessoa afetiva, e do outro, você tem uma outra pessoa que quer te usar. Quer te usar, quer te violentar, quer extrair o máximo de você. Eu tenho uma pesquisa que passou no século... Minha mãe foi doméstica durante muitos anos. Deu meu tempo, tá? Minha mãe foi doméstica durante a vida... Muitos anos, minha mãe foi doméstica a vida inteira. Ela nunca teve uma casa. No finalzinho da vida dela, ela teve essa oportunidade. Mas ela sempre viveu no quarto de empregadas. E a minha mãe, como outras mulheres da época dela, também meio que não percebiam essa lógica de dominação e exclusão a qual elas estavam submetidas. Tem uma entrevista que foi feita de uma história oral com empregadas domésticas, tudo isso para falar sobre cuidado, sobre afeto, que eu falo nesse livro. E aí nessa entrevista com empregadas domésticas, falando sobre o que você acha do seu senhor? E elas dizendo, meu senhor me trata muito bem, eu sou quase da família. Eu acho que todo mundo tem uma história, ou conhece alguma pessoa que trabalhou na casa de alguém que achava que fazia parte da família, né? Mas comia na cozinha. Uma das práticas mais interessantes que eu tenho notado são mulheres comendo em pé na cozinha. Eu vejo isso muito nas igrejas. O marido está na sala, na mesa, e a mulher está na cozinha. Ela não senta nem na mesa. Esse é um resquício da escravidão, é um resquício do tempo em que essas mulheres cuidavam dessas famílias. E do quarto da empregada, do quarto da doméstica, da entrada da porta dos fundos. Mas mesmo assim criaram essas crianças. E é interessante que uma das questões interessantes biológicas em relação ao afeto é a oxitocina, o hormônio do amor. E esse hormônio que nós produzimos, mas ele é muito pouco porque ele é fugaz, ele é chamado hormônio do amor porque ele, uma vez liberado, ele faz com que haja uma relação muito forte entre aquelas pessoas que trocam isso. Por isso a importância do aleitamento materno, porque é naquele momento que a criança está no peito, ela está recebendo essa oxitocina que vai ligar mãe e filho para o resto da vida. Então, se a gente for pensar assim, essas crianças brancas foram amamentadas pelas mães negras, criando um laço de afeto. Talvez por isso elas se achassem um pouco mães, embora não fossem. Agora, nós, e para encerrar, nós, afro-brasileiros, estamos justamente, se você observar, hoje, na esfera social, justamente na área do cuidado.
Se você for observar os professores das primeiras formações, pelo menos acho que 40%, 30% são negros. Você vai para a área da enfermagem, o número também são negros. Mas se você for para a área da segurança, pasmem, também serão negros. Agora, na área da segurança, eu falo isso nesse livro. A nível de Brasil, olha só que interessante, a maioria não é negro, mas quem mais morre dos policiais são os negros, embora a maioria seja branca. Olha que coisa! E como é que esses negros morrem? Justamente em confronto nas comunidades, onde nessas comunidades a maioria são negros. Então, nós, na sociedade do cuidado, vivemos num outro registro. O registro do afeto, do carinho, do acolhimento, de sentar em roda, como nós estamos hoje, de ouvir histórias, de escutar os mais velhos, né? A sociedade da escuta, porque a sociedade oral é uma sociedade da escuta, que nós aprendemos isso com os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós. Hoje em dia, as pessoas têm dificuldade para ouvir. Nós não estamos mais vivendo hoje numa sociedade da escuta. Nós estamos vivendo a sociedade imagética, da imagem. Nós precisamos da imagem. Da imagem que é passada no celular, onde for, mas é uma sociedade imagética e não daquilo que a gente escuta. Então nós vivemos esse conflito de sermos pessoas afetivas num mundo extremamente violento. Aí eu pensei, o que a igreja poderia, o que nós cristãos ou que não são cristãos, porque quando eu falo de igreja eu não estou querendo falar de religião, eu estou falando de espiritualidade. Porque religião e espiritualidade são coisas diferentes, né? Muita gente confunde, tem muita gente que tem religião e não tem espiritualidade. E tem muita gente que tem espiritualidade e não tem religião. A religião geralmente nos separa, a religião geralmente nos divide, a religião geralmente nos classifica, né? Quando na verdade a espiritualidade ela tem a importância de nos conectar, né, com o ser superior, com o nosso ser maior. Aí eu fiquei pensando sobre se nós pudéssemos pensar assim, onde estão aqueles que se dizem religiosos, né? Ou por que estão calados? Por que nossos reis não falam sobre isso? Por que eles não se pronunciam sobre essa sociedade violenta que nós estamos vivendo? Mas se a gente observar os grandes líderes religiosos, são todos preocupados com templos, com encher os templos, com arrecadação, com números de fiéis e hoje em dia com números de seguidores, mas pouca gente está preocupada com o afeto. E então, por isso que eu pensei nesse livro chamado Teologia do Afeto. E aí eu fui pesquisar e entender que Jesus, que deveria ser a base dessa pelo menos, né, dessa religião, curava as pessoas através da escuta, que a gente precisa escutar, através do toque. Jesus curava, não que necessariamente precisaria curar, mas tocava nas pessoas, tocava em leprosos, pessoas doentes, né? E também ele cuidava. Então esses 3 pontos que eu chamo da teologia do afeto. Não uma religião, mas algo que nos ligue ao Criador e que nos retorne essa noção do cuidado. Porque quando aí eu falo de cuidado, eu estou mais próximo dos meus ancestrais, eu estou mais próximo da minha cultura, que é a cultura africana, que é a cultura da escuta, de ouvir o outro e de acolher o outro. Eu trouxe um pouquinho de história da pequena África, né, que é a região portuária ali do Rio de Janeiro, né, embora seja tradicionalmente dito que esta região, né, é a pequena África, eu só queria dizer que existem várias outras pequenas Áfricas, mas eu especificamente vou falar dessa região, que não se restringe ali aos bairros portuários, mas que vai em direção à Praça 11, né? E a gente costuma dizer, pode passar aí, a gente costuma dizer que a Praça 11, a gente não, isso vem da tradição, né, deles, que a Praça 11 seria a capital do samba, em especial a Casa da Tia Seata. E que a Pedra do Sal seria o coração, né? Dessa pequena África seria o coração do samba. Então vou falar um pouquinho dessa tradição e trouxe alguns personagens e aí vou testar a memória de vocês também, né? Como o Simão falou. Antes eu vou
vou ler um pequeno texto de um viajante que eu acho que é muito interessante. Pode passar. Não, esse aí não pode passar. Tá? É esse aqui, ó. Olha o que esse viajante está falando. Ele diz assim, ó: gostais da África? Ide de manhã ao mercado contigo ao porto. Lá a encontrareis, sentada, acocorada, ondulando e tagarelando, com seu turbante de caxemira ou de trapos, arrastando a renda ou os andrajos. É uma galeria curiosa e estranha. Né? É um consórcio de graça e de burlesco. É o povo de Cã agrupado. Pode passar, por favor. Aí continua: lá achareis as negras de banca, matronas do lugar, patrícias da manga e da banana, trazendo ao lado seu rosário de dentes e de chaves. Essas damas do mercado têm os seus escravos que lhes arrumam a quitanda e vigiam e vendem, ou vão colocar grandes cestos na esquina das ruas frequentadas, tentando a curiosidade ao trânsito. E aí ele diz assim: não acrediteis que essa aristocracia da barraca negra, que tem mando e patentes, se deixei arrastar por doces e santas piedades, a socorrer os pés descalços da África. Irmãos ou irmãs, são duras, ávaras, implacáveis, só amam e compreendem o dinheiro. E os portugueses, e os próprios portugueses, têm medo em negócio. Então, se a gente tirar todos os estereótipos, o preconceito, né, onde ele diz matronas do lugar, né, aristocracia da manga e da banana, ele está comparando essas senhoras com os capitalistas que ele conhecia nesse momento do capitalismo emergente, e na verdade elas não são nada disso. Né? Quem são essas aristocracias? Na verdade, são as vendedoras do comércio ambulante na rua. E nesse grupo, que a gente tradicionalmente conhece como as baianas, está ali um grupo de mulheres fantásticas, que são as mulheres minas, que aí é uma outra questão, quando ele fala, né, que ela tem seus escravos. E aí eu vejo ainda muita gente se escandaliza e dizer: o negro tinha escravo, principalmente quando eles querem combater as ações afirmativas, gente mal intencionada, diga de passagem, porque eles não contam a história toda. A escravidão não começou em África, a escravidão existiu em todo o mundo antigo, e os primeiros escravos eram brancos. A palavra escravo nem existe na África, em nenhum idioma africano. A palavra escravo vem das línguas eslavas, é o eslavo, lá do leste europeu, e onde existe um país, inclusive, chamado Eslovênia. É dali que vem a palavra escravo. Né? Nem no latim ela existia. Portugal só passa a adotar a palavra escravo no século XV. O que vocês vão encontrar lá no mundo antigo? É servo, é cativo. Então, até a tradução, o Júlio falou bastante religião, até a tradução da Bíblia é incorreta, quando eles traduzem como escravo. Né? Jesus não falava escravo, Jesus falava servo, por isso que ele dizia: eu vim para servir e não para ser servido. Né? E se a gente for buscar na tradição, né, africana, a figura de Jesus, sabe quem é? Osíris no Egito. Se vocês forem ver o mito de Osíris, Horus e Ísis, é a tríade de deuses, que é a trindade dos cristãos. E não se esqueça que desde Abraão, quando ele sai da sua terra, os cristãos passam pelo Egito e vão ficar um longo tempo no Egito, depois com José, e saem com Moisés. E aí a história, né, vai transformar o povo egito em um grande vilão. Na verdade, esse povo ensinou várias tecnologias, né, para vários outros povos. Né? E aí, se vocês foram ver, né, algumas coisas que estão lá na Bíblia, como se fosse criação dos hebreus, o próprio monoteísmo é egípcio. O próprio monoteísmo é egípcio. E se vocês pegarem o Sermão da Montanha e forem lá no Livro dos Mortos, é egípcio também.
várias outras coisas que a gente poderia falar. E aí eu acabei fugindo do assunto porque a gente precisa contar essas histórias, né? E o quanto a África influenciou em várias... Vocês lerem um autor chamado Cheikh Anta Diop, né? Que o Cláudio não está falando sozinho, eu estou falando... É por isso que a gente diz que nosso espaço vem de longe, eu estou falando, né, aquilo que vários outros ancestrais já falaram e já mostraram, né? E várias outras coisas que a gente poderia falar aqui. Mas eu vou voltar para a pequena África, tá? E aí, pode passar. Olha o que ele está chamando, olha o que ele está chamando de aristocracia da manga e da banana. Vocês conseguem ver aqui? Essa é a Praça do Mercado, do Porto do Rio de Janeiro. É isso. Olha ali as negras, chamadas negras de ganho, as vendedoras de angu, do angu que o Júlio falou aqui, que eram zumbu, que também, em língua banca, também pode ser confusão, né? Muita gente falando ao mesmo tempo, né? Que faz parte da tradição, né, africana e de tradição de outros povos. Vamos passar. Aqui, ó, essa é uma fotografia já mais recente de um fotógrafo chamado Mark Ferrez, né? E alguém aqui já ouviu falar uma grande matriarca, né, do samba chamada Tia Seata? Então, Tia Seata foi uma dessas mulheres, né, que tinha também, né, era quituteira, né, que tinha um conhecimento fabuloso de ervas, que ajudou a curar a ferida de um presidente da República e que acolhia. E aí, quando ele diz que elas são ávaras, né, que elas não acolhiam os pés descalços da África, ele não conhecia a cultura africana, porque essas negras, elas, na sua grande maioria, além de elas terem os seus quitutes, elas tinham suas casas, e as suas casas elas acolhiam a todos, e inclusive muitos escravos fugidos, que vinham depois para os quilombos aqui na Baixada. A gente viu ali, né, a história do quilombo da Maria Conga, mas tinha outros quilombos aqui na Baixada Fluminense, e que muitos vinham de lá, dessa região da Pequena África, porque encontrar um escravo fugido na cidade era quase impossível. Por isso a figura do Capitão do Mato foi muito importante. Tá? Mas vamos lá. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí, eu vou fechar agora. Agora que eu vou testar a memória de vocês. Vocês conhecem algum desses personagens aí? Todos esses personagens viveram ou tiveram uma passagem pela Pequena África. Vocês conhecem algum deles? Viu como a nossa história é apagada? Como a nossa memória é apagada? A gente já ouviu falar no pai da música popular brasileira? Quem é o pai da música popular brasileira? Vão me dizer que é Villa-Lobos, né? Ou vão dizer que é a maestrina Chiquinha Gonzaga, que por acaso está aqui. Que tem origem ancestralidade africana. Tá, mas vocês ouviram falar num padre chamado José Maurício Nunes Garcia, que foi escravizado lá na fazenda de Santa Cruz? E como a fazenda de Santa Cruz era dos jesuítas, o Júlio estudou isso, se eu estiver errado me corrija, os jesuítas letravam seus escravizados, ensinavam a ler e escrever, mas isso eu queria lembrar que muitos africanos já chegaram aqui letrados, enquanto os senhores eram analfabetos. Muitos africanos falavam a língua dele, na sua grande maioria, no mínimo, o Semok, que é um grande poeta, ele falou que é um monolinguista. Falou uma língua em África, pelo menos qualquer africano fala 3. Enquanto ele fala do opressor, do colonizador, ele fala dele e fala do vizinho. Alguns chegaram a falar 13 idiomas, porque era vendido para vários lugares, para vários países. Um deles, por exemplo, o Baquaca, que esteve no Rio de Janeiro. E aí, esse sujeito aqui, vamos começar, esse sujeito aqui é Xisto Bahia. Esse cara foi o primeiro que gravou o primeiro lundu, e ele é baiano também. Gravou o primeiro lundu. O que é o lundu? Lundu é uma canção, mas é também uma dança, que vai se juntar com o jongo, que está vindo tudo isso de África. Que vai se juntar com o jongo, que vai se juntar com a musicalidade que já existia aqui na colônia, com a que vem da Europa. E sabe o que vai ser a síntese disso? Aí entra aí o calango, a folia de reis, o samba de roda da Bahia. A síntese disso vai ser o nosso samba. Então passou por todos esses homens, e aí muita gente desconhece. E esse cara aqui? Esse cara aqui chama-se Eduardo das Neves, o primeiro músico profissional da Casa Edson, que era representante da EMI Odeon aqui no Rio de Janeiro. Sozinho? Não. Junto com o Xisto Bahia, junto com o baiano, que é outro baiano que não está aqui,
tá? E que vão ser os primeiros músicos profissionais. E que foi um grande cantor de lundu, poeta, como se move, escritor, um grande escritor da uma grande livraria que existe chamada Livraria Quaresma. Deixou uma musicografia imensa. Foi guarda-frente da Central do Brasil, foi despedido porque participou de uma greve, aí entrou para o Corpo de Bombeiros, um soldado, foi expulso porque participava das rodas de samba fardado, e depois resolveu construir sua própria carreira. Foi palhaço de circo, foi cantor, compositor, violinista e deixou um legado imenso para a nossa história. Getúlio Marinho é conhecido como Amor, o apelido dele é Amor. Um garoto que vem da região de Campos Goytacazes também, muita gente falou aqui Campos Goytacazes, a minha família também vem de lá. Por quê? Porque além do pessoal que vem do Recôncavo Baiano, no pós-abolição, muita gente da região do Vale do Café, chamado Vale do Paraíba Fluminense, vem para Rio de Janeiro, para a capital, e para a Baixada Fluminense. A minha família, por exemplo, veio de Campos São Fidélis e foi para Nilópolis, depois para Duque de Caxias, e tantos outros que a gente conhece, que fizeram essa mesma trajetória. Só isso, vieram de São Paulo, vieram de Minas Gerais, do Espírito Santo, e depois do Nordeste, né? E aí, Getúlio Marinho é vendedor de bala na rua, junto com Mano Eloy, um dos grandes sindicalistas, estivador, né? E meu tempo já estourou, eu só vou falar de um. Essa aqui, ninguém conhece essa aqui? Essa, ninguém conhece? Já se ata, essa é famosíssima. E a Chiquinha que está aqui. Mas eu quero falar dessa aqui, ó. Antônio, não sei que é Amorim, mas o apelido dele é Duque, o maior dançarino de machixe que já existiu no mundo. Foi para Paris, tá? Era dentista também baiano, foi para Paris, participou de apresentações com várias atrizes, inclusive atrizes brasileiras, Gabi, Maria Lino e uma série de outras, né? Montou a sua escola de dança em Paris, depois aqui no Rio de Janeiro, nos escombros do Teatro de São José, ele montou a Casa de Caboclo e ali ele formou vários grandes autores que os mais velhos vão conhecer, por exemplo, Dercy Gonçalves, tá? E muitos outros, e faleceu em 69, não é muito longe, e as pessoas desconhecem esse cara. Foi diretor do Cassino Atlântico, foi candidato a vereador na década de 50, não ganhou, mas deixou, era compositor, além de dançarino, dentista, era compositor, escritor, jornalista. E aí as pessoas ainda insistem, né, em dizer, né, com resquício da eugenia, que o negro é incompetente, né, que o negro não é capaz. E aí eu fico nele, e mais uma aqui que é das últimas tias baianas da região portuária do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem. Só o nome dela, Tia Carmen. É uma passagem magnífica sobre memória, né? E um dos exercícios mais fortes do racismo do Brasil e do branco brasileiro é exatamente liquidar com a memória do negro. Você não tem passado, você não tem história. Mas há uma pulsão de vida, e onde há pulsão de vida, há pulsão de morte também, há uma pulsão de vida muito forte nesse processo que nós passamos nesses últimos 525 anos. E a coisa mais importante desse tempo todo foi a nossa capacidade de reconstruir sobre reconstruir. Então, quando eu vejo estudos como os professores de como recuperar essa memória, eu tenho que me referir a eles como resultado desse processo de reconstrução, de redefinição, de releituras e releituras. E nesse processo de releituras e releituras, elas passam, por exemplo, em menos de 100 anos de invasão do Brasil, se constituiu um quilombo que durou outros 100 anos. É uma história inteira de resistência, um tempo inteiro de resistência. E desse quilombo, quilombos formados, quilombos em volta, o tempo todo o processo de criação, resistência, fuga, reconstrução, construção do idioma, construção e domínio do território, para a gente chegar a uma circunstância que foi a circunstância de 88 com a abolição da escravatura. Mas quando a gente chega na abolição da escravatura, é uma desgraça, porque é o último país a libertar os escravos,
São quase 400 anos de trabalho escravizados. Isso é uma coisa muito séria, que isso implica em muito dinheiro. E hoje eu faço parte de um movimento chamado reparações históricas. E a dívida do Brasil para com os negros, para com a população negra, é de quase 4 PIBs brasileiros. 4 PIB é dinheiro pra caramba. É claro que a gente não quer esse dinheiro na mão, a gente quer esse dinheiro distribuído. Nós temos uma história de resistência à escravização maravilhosa, né? Principalmente na época quando se densificou, a partir de 1850, né, com a proibição definitiva do tráfico negreiro do Flamengo de Queiroz, e na verdade era desde 1832. Olha só, os caras fizeram uma lei, a lei de Queiroz é de 32, foi a tal lei para inglês ver. Né? E entre 32 e 50 começou a entrar escravizado, continuaram escravizados novamente. Até que o exército de Queiroz, gente boa pra caramba, com a ajuda dos ingleses, e começou a derrubar todas as embarcações brasileiras que traficavam, que transportavam escravizados, e acabar com a frota brasileira. Mas o que eu quero falar é que a partir de 70 o movimento negro começa a se reorganizar, e se reorganiza de tal forma que percebe primeiro os avanços dos Estados negros estadunidenses com os direitos civis, tanto do ponto de vista do enfrentamento da luta com as panteras negras, ou do enfrentamento pacífico como o Martin Luther King. São conquistas significativas que influem no movimento negro brasileiro. E do outro lado, o processo de libertação das nações africanas. Angola, Moçambique, derrubando o colonialismo, a luta contra o apartheid na África do Sul, isso tudo influi na reorganização. Aqui nós estávamos em plena ditadura na década de 70, e assim mesmo o movimento negro começa a se reestruturar e agir em duas perspectivas. A primeira, contra o extermínio de crianças e adolescentes, que é um fenômeno que, quando eu comecei a estudar isso, eu achava que era um fenômeno. Matar criança é um fenômeno em qualquer sociedade do mundo. E no Brasil não, no Brasil é um modo cultural. É um modo cultural da nossa sociedade, e o Congresso está habituado com isso, lida bem com isso. As igrejas, seja católica, sejam protestantes, lidam bem com isso, não é afeta de forma nenhuma, nem moralmente, nem criticamente, nem eticamente. Nós próprios começamos a banalizar o assassinato de crianças e adolescentes como se fosse parte da nossa luta cotidiana, e eu tenho que dar graças a Deus todo dia, todas as vezes que meu filho, quando adolescente, voltava para casa. Não existe isso, só é uma bestialidade que está na estrutura do sistema de ensino. E o movimento negro começou a trabalhar mais intensamente nisso. Eu faço parte de uma organização, SEAP, nós denunciamos o extermínio de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Começamos a identificar essas crianças, todas pretas, com entre 11 e 19 anos. Na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, se matava até 4 crianças por dia por parto, por projetil de arma de fogo. 4 crianças por dia. Aquele em Duque de Caxias era um horror. Era diariamente assassino. Nós organizamos uma intervenção com o apoio da Anistia Internacional. Essa intervenção resultou numa CPI no Congresso Nacional e nas 9 CPIs em 2 estados e 7 municípios. O que era surpresa nossa, que a gente achou que era um negócio localizado, não, uma coisa que se estende pelo Brasil inteiro. O Brasil lidar dessa forma. E a grande luta que nós tivemos nesse período, um pouco antes, era exatamente isso, porque quem morre é o menor. O menor é o criminoso, é o código do menor. O menor é preto, é pobre, mora em periferia. E a criança do mesmo estatuto do menor é a criança branca de classe média, que tem um tratamento totalmente diferenciado, como até hoje a gente percebe em algumas situações do direito do Brasil. Mas eu quero dizer 2 coisas, antes de me apontar. Já fim. Dessa vez eu vou dizer as 2 coisas que eu estou para dizer desde de manhã. A primeira coisa é que esse avanço, essas conquistas todas do movimento negro, resultou numa coisa muito importante. Essa competência de começar a traduzir a nossa história em campo científico e em campo político. E a segunda coisa, todos nós que entramos hoje numa universidade,
nós somos sujeitos das nossas próprias pesquisas, não somos mais objetos. Isso implica que a produção científica, tanto no nível técnico quanto no nível superior, nas universidades, tem impactado as nossas vidas. Hoje nos interessa colocar uma criança de 14, 15 anos dentro da escola técnica. Botar uma criança preta dentro da escola técnica. Em 3 anos, ela provavelmente vai sair ganhando o dobro da renda familiar. Tem emprego garantido e hoje o maior nó que a gente tem é tirar a ideia de que a universidade vai desenvolver. A gente tem um monte de pessoas que se formaram nesse mercado que se transformou a universidade. Nós queremos escola pública e de qualidade, escola pública em tempo integral. Então, trabalhar na perspectiva de que a criança tenha uma escola pública de qualidade, que ela consiga chegar no nível técnico, essa é a nossa grande solução. E a outra solução é que nós estamos produzindo, a partir desse acesso, dessas conquistas de direito, que foram todas no campo democrático, como eu falei de manhã, nós estamos produzindo um pensamento científico fora do eixo europeu. A gente está construindo outros problemas, outras problemáticas, e está construindo outros desafios, outras hipóteses, e construindo soluções fora da dimensão europeia de solução. Esse centro de articulação de população marginalizada foi a instituição que ganhou um edital muito potente. Nem se chama edital, se chama o quê? A concorrência pública para a gestão do território da pequena África, uma gestão de 20 milhões para se encaixar 3 anos na região. Pois é, durante esses 3 anos, a gente pretende transformar a região da pequena África num grande memorial em lembrança das vítimas que chegaram ali escravizadas, principalmente as que aportaram no Cais do Valongo. E esses dois aqui, Cláudio Honorato e o Júlio e eu, a gente faz parte da comissão científica do Cais do Valongo. Nós somos os pesquisadores que estamos à frente das pesquisas que vão fundamentar a organização, a instituição desse grande museu que está em processo de construção, graças a essa verba internacional que chegou, e o SEAP ganhou a concorrência para organizar esse projeto, né? Então está em curso, aí eu precisava também postular isso. Além disso, a gente está embarcando agora para o Togo, né? Para o Togo, onde vai acontecer o Congresso Pan-Africano. A gente está com uma articulação com o SEAP, mas também com o Consulado do Togo aqui no Brasil. Então, entre 4 e 8 de dezembro vai acontecer. Então é entre 7. Não vi isso não. Entre 7, porque eu vou me convidar essa 4 e 8. É 7. Mudou a data, mas nós vamos assim mesmo. Foi hoje, botar no grupo hoje, eu não vi nada, né? Então a gente vai estar no Congresso Pan-Africano. E a gente está levando, né, as nossas questões, compartilhando, articulando. E o mais legal é que a gente descobriu recentemente que o Togo foi o primeiro país que reconheceu o Brasil enquanto uma nação independente. Então ficou ainda mais potente para a gente essa articulação com o Togo. Tem a ver também com o legado de um africano que esteve aqui no Togo, que vai receber uma honraria, mas eu precisava comunicar isso. Obrigada.